momento entregar em tuas mãos as ofertas, os dízimos que foram devolvidos. Que o Senhor dê sabedoria aos homens para que eles sejam usados na salvação de pessoas. Peço também que o Senhor abençoe as nossas vidas por meio do estudo da Tua Palavra. Que todos nós possamos nos encontrar com Jesus agora, por meio do estudo da Tua Palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Valeu. Nesse mês de agosto, nós estamos pregando a palavra dentro de um contexto de série. E nós estamos hoje no 4º capítulo da série, Noite Escura. E nós aprendemos muitas coisas nessa série sobre o sofrimento, sobre a angústia. Nós já aprendemos que os problemas, quando Deus permite que eles entrem nas nossas vidas, nós aprendemos nessa série que às vezes o problema acaba servindo como uma espécie de segunda conversão. Geralmente nós somos transformados, moldados, santificados por Deus por meio dos problemas. E hoje nós estamos indo já para a parte final da série. Nós temos só esse capítulo e o próximo, que será no próximo sábado, se Deus quiser. E eu confesso que esse vai ser o capítulo mais exigente de todos os capítulos. E você precisa entender muito bem a noite escura de Cristo, para que você suporte suas noites escuras durante a caminhada de fé. Eu sempre gosto de dar um subtítulo à mensagem, ao capítulo, e o subtítulo dessa mensagem está aí na tela, é A Noite Amaldiçoada do Rei. Antes de ler o texto da Bíblia, eu quero explicar algumas coisas para vocês. Muitos dos nossos pecados, eles nos conduzem a noites escuras. Algumas noites escuras nós vamos experimentar como consequência dos nossos erros. Mas mesmo essas noites, elas não são noites amaldiçoadas. E por que eu digo que não são noites amaldiçoadas? Porque a maldição ela é caracterizada pela ausência de Deus. E eu vou dizer uma coisa que talvez você não tenha percebido na Bíblia. Mesmo quando os heróis da fé vacilaram e experimentaram noites escuras por causa dos seus erros, como Davi, Deus não os abandonou. Mas a noite do rei, a noite de Cristo, a noite escura dele, foi de fato uma noite amaldiçoada, porque tinha esse elemento, a ausência do Pai. E nós vamos pensar um pouco nisso hoje. E eu estou fazendo essa introdução para que você entenda que algumas noites, alguns períodos de angústia que você vai passar na sua vida, você vai passar por escolhas que você fez. No entanto, outras noites que você vai experimentar, elas vão surgir como consequência de outros erros ou do acaso. Bom, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 32. Obrigado. Marcos, capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo 32. O texto está assim na minha versão. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos:
sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem. E ele continua. Indo um pouco adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afaste de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. O Getsêmani, ele era um jardim que ficava muito próximo à muralha de Jerusalém. E segundo o Evangelho de Lucas, Jesus ia com certa frequência a esse lugar para orar. Em Lucas 22, no versículo 39, diz que era costume de Jesus procurar um lugar para orar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo sábado. A importância de você procurar um lugar para orar durante a noite escura. E Jesus foi orar nesse lugar. Só que essa era uma noite diferente. Não só porque era a noite da Páscoa, mas porque Jesus ele estava muito aflito. Eu não sei se você percebeu, mas em Marcos 14, verso 33, nós temos uma informação interessante. O texto diz: começou a ficar aflito, e o texto diz que Jesus ele estava angustiado. Isso é interessante. Por que eu digo que é interessante? Porque se tu começar a ler o Evangelho de São Marcos, a partir do capítulo 1, você vai perceber um Jesus totalmente sereno, totalmente confiante o tempo todo. O mar se revolta, ele está sereno e confiante. Os demônios se levantam contra ele, ele está sereno e confiante. Nada o abala. Mas olha para o texto. O texto diz que talvez o que Jesus tenha visto, percebido, experimentado, sentido, a gente não sabe, começa a gerar nele o que a gente chama de angústia. E aí surgem algumas perguntas. O que poderia tirar a paz e serenidade de Cristo? Porque ele está aflito. Porque está aflito aquele que tem poder sobre os demônios, enfermidades e a própria morte. Não sei se tu já fez essa pergunta. Jesus ele tinha poder, tem poder sobre a natureza. Se tu for procurar na língua grega um significado mais assim profundo dessas expressões, né? Começou a ficar aflito, você vai descobrir que ele ficou aturdido. Algumas traduções já trazem essa expressão, tomado de pavor. Então, naquela noite pascal, na noite de quinta-feira, que a gente chama de quinta-feira santa, Jesus ele vai até o jardim, mas não para fazer uma oração qualquer, ele está apavorado. É como um filho que viu alguma coisa, ou fizeram alguma coisa contra ele, ele agora corre para o pai. E o texto diz que ele começou a ficar angustiado. É interessante, a expressão no original seria tomado de horror. Então Jesus ele está tomado de horror. Ele não tem mais paz. O texto diz que ele está angustiado, não existe mais serenidade. Me permita ler o mesmo relato que lemos, mas agora em outro evangelho. Eu gosto de como Lucas ele constrói o texto. Ele traz informações novas. Lucas escreveu: ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres,
afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão. Existe um teólogo que diz que, provavelmente, nesse momento, a vontade da divindade, ela entrou em um momento de tensão. É como se Jesus tivesse uma vontade, mas ele soubesse que a vontade do Pai era outra. E ele começa a orar. O texto diz que a crise era tão grande que o pai teve que enviar um anjo, e não foi um anjo qualquer, foi o próprio Gabriel, um anjo que não vive nessa terra. Ele é um daqueles seres que só vem para a terra para resolver problemas sérios. O texto diz que ele foi enviado para fortalecer o filho. E o texto diz que a angústia era tão grande do rei que ele suava sangue. Eu quero te fazer pensar uma coisa, talvez tu não tenha pensado ainda. Se tu ler a literatura antiga e começar a ler as histórias de mártires, pessoas que deram a vida por causas nobres, você vai descobrir uma coisa bem interessante. Quase todos os líderes heróis que deram a sua vida por uma causa, eles estavam quase sempre serenos. Vou mostrar algumas imagens. Pare para pensar em Sócrates. Essa é a cena, né, da morte de Sócrates. Sócrates ele está cercado de alguns dos seus seguidores e ele está dialogando friamente com seus executores. Sócrates ele não tem medo, está tranquilo. Vou dar mais um exemplo, agora de um seguidor de Jesus, Policarpo. Policarpo foi um bispo cristão, ele foi queimado no 2º século, ele era um dos discípulos de João, o discípulo amado. E diz a história que antes da morte um magistrado disse o seguinte para ele: eu lhe darei mais uma chance. Você pode rejeitar o cristianismo, retratar-se e escapar da execução. Diz a tradição que Policarpo olhou para ele e disse o seguinte: tu me ameaças com um fogo que queima por um momento e depois se extingue. Mas não conheces o fogo do julgamento vindouro. Ora, por que estás demorando? Vai e faz o que pretendes fazer. Então você percebe que Policarpo não teme. Ele não está angustiado. Ele está seguro. E aí a gente pergunta: por que muitos dos seguidores de Cristo parecem ter tido mais força emocional para enfrentar a noite escura do que o próprio Cristo? Você já parou para pensar nisso? A pergunta é: o que Cristo temia? Duas coisas para a gente pensar aqui. Ou Jesus era mais sensível à própria dor, ou Jesus estava enfrentando algo que nem Sócrates, nem Policarpo, ou outros mártires da história tiveram que enfrentar. E isso é importante você pensar. O que Jesus estava enfrentando? Olhe para Jesus. Marcos 14, 33, você vê algumas palavras de Cristo. A minha alma está profundamente triste. Jesus diz numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Jesus agora ele pede força aos amigos. Está tão difícil para ele que ele diz: ore por mim. Veja esse outro versículo, verso 36. E dizia, deixa eu clicar aqui. Pode clicar para mim? Eu já perdi aqui.
e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afaste de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. E Jesus não pediu uma vez só, não. Se tu ler todo o texto, você vai perceber que Jesus pediu 3 vezes. Pai, se é possível, passe de mim este cálice. E aí a gente pergunta, o que era o cálice? O que era o cálice? Porque esse é o tema da oração. Se tu começa a ler as escrituras de Gênesis e Apocalipse, e você faz algumas relações com o que Paulo escreveu, você vai acabar descobrindo que o cálice não era a morte de cruz. Apesar de a morte de cruz ser terrível. Só de imaginar a morte de cruz. Eu confesso, se fosse eu esse seria meu cálice, porque era uma morte terrível. Mas não era isso que gerava angústia no coração de Jesus. O cálice também que Jesus evitava não era a morte. Porque em Mateus 26, no verso 31 a 32, ele diz assim: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Jesus não temia a morte. Na realidade ele sabia que ele iria ressuscitar. Entende? Então a pergunta, o que Jesus temia? O que ele evitava? Jesus ele possuía a certeza absoluta que ia ressuscitar. Porque o pai teve que enviar o principal anjo para consolar o seu filho, fortalecê-lo. Eu gosto muito de um pensador chamado Timothy Keller. Ele tem vários livros escritos e no livro A Cruz do Rei, ele tem uma frase bem interessante. Ele diz: ele estava enfrentando algo que ia além do tormento, além da morte física. Algo tão pior que essas coisas pareciam picadas de pulga em comparação. O que era o cálice? Essa é a pergunta. Se tu ler os profetas antigos, você vai descobrir que geralmente a metáfora do cálice, né, ela está relacionada a uma palavra. Eu vou mostrar só um exemplo aqui. Poderia mostrar vários exemplos. Mas aí está o exemplo. Isaías 51, 22. Veja o que está escrito. Veja o que está associado ao cálice. O texto diz o seguinte: assim diz o Senhor soberano Senhor, o seu Deus, que defende o seu povo. Veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear. Dele, do cálice da minha ira, você nunca mais beberá. Quem está falando? Deus está falando. Para quem está falando? Para o povo. Que cálice era esse? O cálice da ira. Então Deus está falando assim, veja. Eu tirei da mão de vocês o cálice. Deus estava dizendo assim, eu gostaria, eu preparei, vocês merecem um cálice, o cálice da minha ira, mas eu estou tomando na mão de vocês. Vocês não irão beber desse cálice. Mas escutem, o cálice não foi jogado fora. Alguém teria que beber. Escute uma coisa. Toda vez que o diabo disser que você está bebendo a ira de Deus, repreenda-o. Porque toda a maldição que você merecia, alguém tomou sozinho, não foi você. Se algo está dando errado na sua vida, é porque a vida é trágica. Não abrace o que as pessoas têm dito sobre a fé em Deus, que quando você o aceita, pronto, agora emprego, vida para sempre, família tudo certo. Não, é mentira, isso é mentira. Mas entendam outra coisa. Tudo que acontece de ruim na sua vida não é porque Deus está te amaldiçoando. Entende? Porque o cálice que você deveria beber, outra pessoa bebeu. E bebeu sozinho, sem você.
muito antes de você nascer. Então, na Bíblia, a ideia de cálice está sempre relacionada com a ira. Então, Jesus vai até o Pai e ora: Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice. Eu gosto muito da explicação de Tim Keller. Ele diz assim: no jardim de Getsemane, Jesus se volta para o Pai, e tudo que consegue ver diante de si é a ira, o abismo, a separação do cálice. E aqui Keller, ele vai nos levar à ideia certa da ira, a ideia certa da maldição. O que é a ira? O que é a maldição? É o abismo entre o pecador e Deus. E você que está me ouvindo, você não consegue nem imaginar isso, sabe por quê? Porque Deus é seu e você é de Deus. Você não sabe mais o que é viver sem Deus, entende? Eu sei que sua vida não é fácil, mas você não sabe mais o que é viver sem Deus. A noite escura de Jesus era uma noite amaldiçoada. A angústia de Cristo não era causada pela sombra da cruz, mas sim pela distância do Pai. O que Jesus estava querendo evitar no Getsemane era a separação do Pai causada por você. Por cada mentira que você contou na vida. Por cada roubo. Por cada ato impróprio. Isso afastou Jesus do Pai e era o que ele evitava. Tem coisas na Bíblia que a gente não vai entender. Uma delas é como os meus pecados futuros recaíram sobre Jesus há 2000 anos atrás, entende? A Bíblia fala sobre isso. O profeta mais conhecido que fala sobre esse assunto é Isaías. Isaías 53, versos 4 e 5, você conta esse texto. Certamente, essa é a profecia sobre Cristo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Então, Jesus ainda não tinha nascido. Ele nasceria 700 anos depois dessa profecia. Mas Isaías diz que viria alguém que iria tomar sobre si as enfermidades, levar sobre si as doenças. Ele diz que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. O texto diz que ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O texto diz que o castigo que nos traz paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós somos curados. Como explicar isso, pastor? Os meus pecados sobre Cristo. Os pecados de Adão sobre Cristo. Os pecados de Caim sobre Cristo. Os pecados de Abraão sobre Cristo. Os pecados dos nossos filhos que irão nascer ainda. Se Deus quiser, os nossos netos. Sobre Cristo. Não dá para explicar. Mas naquela quinta-feira, o pecado de toda a humanidade que o aceitou estava sendo colocado sobre ele. E nesse momento, o ser mais corajoso do universo, ele recua. Eu gosto muito de um outro escritor chamado Philip Yancey. Ele tem vários livros bons. Esse aqui é um dos melhores. O Jesus que eu nunca conheci. É um livro que vale a pena comprar. Na página 184, ele escreveu: qual era a luta exatamente? E ele pergunta: medo da dor e da morte? Naturalmente. Jesus não gostava da perspectiva mais do que eu e você. Mas havia também algo mais em jogo. Uma nova experiência para Jesus, que apenas podemos chamar de abandono de Deus. O que Jesus temia? Ele temia o abandono. E escute o que eu vou te falar aqui. A noite escura de Cristo foi uma noite, como eu já disse, amaldiçoada.
amaldiçoada por causa da ausência do Pai. A noite escura de Cristo foi marcada pela ira de Deus, pois Cristo carregava o que separava as criaturas do Criador, os pecados, entende? A coisa mais difícil de você acreditar é nas minhas palavras agora, é que Deus, em Cristo, Ele sepultou todos os pecados que você cometeu, comete e cometerá, entende? Você entende, mas não crê, eu sei disso. E eu sei disso porque às vezes os seus pecados cometidos há uma semana atrás, às vezes um mês atrás, um ano atrás, eles carcomem sua vida. Esse é o ponto mais difícil da fé. Uma pessoa que consegue agarrar o que eu estou dizendo aqui, não entender, agarrar como seu, ele é o homem e a mulher mais feliz do mundo. Entende? Naquela noite, todos os teus pecados foram colocados sobre Jesus. E Jesus, ele experimentou a consequência mais profunda do seu pecado, que é a separação do Pai. Sabe o que isso quer dizer? Que houve uma troca. Você não merece o Pai, mas o Pai é seu por causa da noite escura do Cristo. Então, se tu passa por momentos difíceis, louve a Deus, porque você não está experimentando a noite mais escura. O seu representante, ele experimentou. Eu quero compartilhar com vocês pensamentos muito sérios sobre essa noite. Existe um livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira, que é a editora dos Adventistas, chamado O Desejado de Todas as Nações. Então é um outro livro que tu precisa ler. Nesse livro, a autora Ellen White, ela vai construindo algumas ideias sobre essa noite difícil de Cristo. Olha o que ela escreveu. Tão terrível lhe parece o pecado, tão grande o peso da culpa que deve levar sobre si, que é tentado a temer que ele o separe para sempre do amor do Pai. Entregando a preciosa vida, não foi Cristo sustido por triunfante alegria. Tudo eram opressivas sombras. Não era o temor da morte que o oprimia, nem a dor e a ignomínia da cruz lhe causavam a inexprimível angústia. Seu sofrimento provia do senso da malignidade do pecado. E ela diz assim, o afastamento, pode clicar, do semblante divino, do Salvador, nessa hora de suprema angústia, penetrou-lhe o coração, com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Tão grande era essa agonia, que ele mal sentia a dor física. Jesus foi o único que trilhou a noite escura, abandonado pelo Pai. Todos nós passaremos por noites difíceis na vida, mas o Pai estará conosco. Muitas vezes, na Bíblia, você vai encontrar a seguinte expressão: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. A noite pode ser escura, o momento pode ser difícil, mas Ele é teu e tu é dele. E isso deve te confortar. Porque no fundo, isso é a única coisa que você tem de verdade, Ele. Jesus foi abandonado por causa dos meus e dos teus pecados. E devido à sua noite de abandono, nós jamais seremos abandonados. Se você se sente abandonado e abandonada, entende? Isso na verdade é só uma sensação. A Bíblia diz que depois de avaliar o cálice e suas consequências, a Bíblia diz que Jesus corajosamente bebeu o cálice.
Eu gosto muito daquele filme de Mel Gibson, estão lembrados? Antigo. Fala sobre eu não sei nem o nome do filme mais. A Paixão de Cristo. O filme começa com Jesus no Getsemane, é incrível. A sacada dele. E Jesus está orando. E próximo a Jesus não está o Pai, está Satanás. Mas depois de muita aflição, no filme você vê Jesus se levantando, e assim que ele se levanta, ele pisa a cabeça da serpente. E de fato foi isso que aconteceu naquela noite. Quando Jesus ele decide tomar das mãos do Pai o cálice que você deveria beber, ali você obteve a vitória que você nunca vai conquistar nessa terra. As vitórias que você conquista com suas próprias mãos, os seus frutos, eles irão perecer durante a sua jornada. Ferrugem irá comer, a traça vai destruir. A única vitória que permanece para sempre na sua vida foi a vitória daquele que venceu por você. E isso deve te encher de duas coisas. Primeiro, humildade. Segundo, gratidão eterna, porque o que Deus te deu jamais será tomado. Quando Cristo ele está pendurado na cruz, ele diz várias coisas. Mas eu quero compartilhar uma delas que está escrita em Marcos 15. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus brandou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Timothy Keller vai dizer que o mal foi tragado para dentro do coração de Jesus. Hoje, quando você e eu, nós olhamos para o rosto do Pai, nós não vemos mais um rosto irado de um juiz cobrando justiça. Graças a Jesus, quando nós olhamos para o céu, para o rosto do Pai, nós sempre vemos um sorriso de aprovação. Você olha para você e você pergunta: mas como eu posso ser aprovado pelo Pai? Você é aprovado por causa de Jesus. Porque naquela noite ele foi aprovado. Naquela noite ele experimentou abandono, para que tu nunca mais experimentasse o abandono. E aquela noite escura não foi uma noite escura só para o filho. Eu não sou pai, mas quem é pai vai entender, e mãe. Aquela noite foi muito mais escura para o pai e para a mãe do que para o filho. E esse sacrifício enorme foi feito pela Trindade, para que a Trindade jamais sentisse a sua ausência. Hoje Deus te oferece sua graça e misericórdia. Aceite essa graça. Ela é gratuita para você, mas custou tudo para a divindade. Nós vamos cantar uma música. Essa música celebra Jesus Cristo, aquele que venceu. Fique de pé, cante ao nosso Senhor, porque Ele é digno, porque Ele merece todo louvor, toda a honra e toda a glória. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome, nosso Pai. Porque nós nos desviamos e fomos para bem longe, mas o Senhor nos enviou o Seu pastor, o Seu Filho, e Ele nos resgatou para Ti.
lutou sozinho e venceu. E aqui entregamos, Senhor, a nossa teimosia, a nossa resistência. Abrimos o nosso coração para receber a Tua graça, a Tua misericórdia. Queremos viver em novidade de vida. Queremos viver, Senhor, fundamentado na grande verdade do Evangelho, que o Senhor nos ama e fez o maior sacrifício para nos ter de volta. Peço que o Senhor continue fortalecendo a fé daqueles que sofrem. Peço que o Senhor continue acompanhando a caminhada daqueles que estão vivendo noite escura. É o que nós te pedimos nessa manhã e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Obrigada por acompanhar a comunidade Novo Tempo de Fortaleza através do nosso canal. Espero que a sua fé tenha sido fortalecida através da mensagem de hoje. Se você gostou, compartilhe com um amigo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Siga também as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Queremos ter um contato mais próximo com você. Comunidade Novo Tempo Fortaleza. Somos porque Ele é.